Meus irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs que são obreiros, obreiras e líderes na casa do Senhor. E toda a liderança da nossa igreja deve ter sempre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, como a sua única regra infalível de fé e conduta. Tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer tem que estar de acordo com a Palavra de Deus. Como bons assembleianos de Deus, que todos nós somos, é muito importante, meus irmãos, que conheçamos as doutrinas da nossa igreja. Todos os irmãos que são líderes precisam ler e conhecer as doutrinas da nossa igreja, que estão escritas nesta publicação chamada Declaração de Fé das Assembleias de Deus. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus foi um livro preparado por teólogos da Assembleia de Deus de todo o Brasil e aprovado em todas as convenções da Assembleia de Deus no Brasil. E aqui, irmãos, essa publicação é de 2017, aqui tem por escrito todas as doutrinas que nós professamos como crentes assembleianos de Deus. Então nós recomendamos que todos os irmãos, as irmãs, tenham um exemplar deste livro, pode adquirir na nossa CPAD, para que você conheça e leia, esteja por dentro das doutrinas que nós cremos e ensinamos nas nossas igrejas. Meus irmãos, a convite do pastor Miranda, nós estamos aqui nesta noite para falar para os irmãos a respeito de um tema muito importante para todos nós, liderança da igreja, para todos nós crentes, que é a relação do crente com a lei do Antigo Testamento e o Decálogo ou os 10 mandamentos. Nós temos percebido que muitos irmãos, inclusive muitos líderes na igreja, têm dificuldade de entender essas coisas e às vezes misturam muitas coisas nessa área e acha que a gente pode viver no tempo da lei ou praticar determinados preceitos da lei cerimonial do Antigo Testamento, da lei civil de Israel. Alguns até acham que deve guardar o sábado, outros, quando são questionados por um adventista do sétimo dia, não sabe como responder a respeito dessa questão do sábado, até mesmo, irmãos, porque a igreja adventista do sétimo dia, por falar nisso, irmãos, nós na nossa igreja não recebemos direto como membro da nossa igreja uma pessoa que vem da igreja adventista do sétimo dia. Se alguém vier da igreja adventista do sétimo dia para a nossa igreja, essa pessoa terá que ser discipulada, fazer o curso de discipulado na nossa igreja e se batizar de novo. Não é porque uma pessoa foi batizada em águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que a gente deve aceitar como membro direto na nossa igreja. Porque, irmãos, no batismo é importante não somente a fórmula batismal e o meio de batismo, mas é importante também a declaração de fé, a profissão de fé que a pessoa assumiu publicamente. E a declaração de fé, a profissão de fé adventista, ela é contrária às nossas convicções da palavra de Deus. Sempre no meio de todos os evangélicos, a igreja adventista tem sido considerada uma seita e não uma igreja genuinamente cristã. Então, meus irmãos, esse tema, o cristão, a lei e o Antigo Testamento, o cristão, a lei do Antigo Testamento e o Decálogo. Na Bíblia, a gente observa várias expressões que são usadas como sinônimas, intercambiáveis, como, por exemplo, lei de Deus, lei do Senhor, lei de Moisés ou simplesmente lei. Então, essas expressões diz respeito à mesma coisa. A lei é chamada pelos judeus de Torá. Essa palavra hebraica, Torá, significa instrução, ensino, significa lei. Os judeus até hoje também chamam de Torá
E essa lei, ou Torá, ou a lei de Moisés, se refere, irmãos, aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros da Bíblia escritos por Moisés. Então, esse conjunto de 5 livros, que nós chamamos de Pentateuco, penta significa 5, então o Pentateuco, ou os 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a chamada lei, ou lei de Deus, ou a lei do Senhor, ou lei de Moisés. A lei, irmãos, de Moisés, nesses 5 livros escritos por Moisés, a gente observa na lei que há diversos preceitos morais, civis e cerimoniais que Deus deu ao povo de Israel ali no Antigo Testamento, por meio do ministério de Moisés. Deus retirou o povo do Egito em direção à terra prometida, mas, irmãos, quando o povo saiu do Egito, Deus levou o povo lá para a península do Sinai, e ali passou 1 ano e meio com aquele povo em um curso de discipulado, ensinando aquele povo a ser crente, ensinando aquele povo a adorar a Deus, ensinando aquele povo como se deve cultuar ao Senhor, porque aquele povo, irmãos, tinha vivido no Egito no meio de muita idolatria, e não tinha lá no Egito ensinamento da palavra de Deus. Então ali Deus deu a Moisés para que repassasse para o povo a lei, e a lei tem preceitos morais, civis e cerimoniais. Os preceitos cerimoniais da lei, irmãos, é aquela parte da lei que trata das festividades religiosas. Tem muitas festas religiosas na lei de Moisés. Trata do sistema de sacrifícios, da adoração lá no tabernáculo, e depois veio o templo. A lei também trata preceitos cerimoniais relacionados a alimentos puros e imundos, limpos e imundos, como também, irmãos, vários preceitos e instruções sobre a pureza ritual do culto ali. Então são preceitos bem específicos relacionados ao culto dos judeus no Antigo Testamento. Mas, irmãos, aquele povo de Israel também ali viviam em sociedade. Era uma sociedade ali, e tinha que ter leis civis, tinha que ter um código civil que pudesse organizar a vida, o relacionamento entre as pessoas ali na terra. Então a lei de Moisés, ou a lei do Senhor, ou a lei de Deus lá do Antigo Testamento, também tinha preceitos civis. Ela também tinha vários preceitos de natureza civil, que diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão naquele contexto da teocracia do Antigo Testamento. O sistema de governo do Antigo Testamento era uma teocracia. Theos significa Deus, cracia, governo, era o governo de Deus. Então ali, irmãos, em Israel tinha vários regulamentos que disciplinava a vida cotidiana das pessoas, o relacionamento entre elas. Como aqui também nós temos, irmãos, no Brasil, o Código Civil, o Código Penal. Então lá a lei de Moisés também estava embutida dentro da lei de Moisés, o Código Civil e o Código Penal dos judeus, dos israelitas ali na época do Antigo Testamento. Mas também a lei de Moisés tinha, irmãos, vários preceitos de natureza moral que refletem a natureza de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, e que são preceitos universais, não somente para serem observados pelos israelitas, como também para serem observados por toda a humanidade. Então são os preceitos morais que tratam dos princípios básicos morais sem concessão, válidos para todos os povos, em todas as épocas, em todos os lugares. Por exemplo, um dos mandamentos da lei dizia que não assassinarás, não cometerás homicídio.
Então esse é um princípio, irmãos, que é válido para todos os povos, todas as culturas. É um princípio moral de Deus. Então a lei era composta de preceitos morais, cerimoniais e civis. A função da lei e a justificação pela fé. Em primeiro lugar, irmãos, é importante a gente entender que a lei não salvava ninguém, e nem era esta a função da lei. Alguns acham que não, no Antigo Testamento a pessoa era salva pela lei e no Novo Testamento é salvo pela graça. Mas isso, irmãos, não é correto, é uma visão equivocada, até mesmo porque nenhum ser humano no Antigo Testamento conseguiu ou conseguia guardar plenamente a lei. E a Bíblia diz que se você guardar todos os mandamentos e tropeçar em pelo menos um, se torna culpado de todos. Então ninguém conseguia cumprir a lei, a não ser Jesus Cristo, que foi a única pessoa que conseguiu cumprir a lei. A salvação também era pela fé. Por isso que Paulo, em Romanos 4, quando ele fala da justificação pela fé, ele dá exemplo de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. É Deus, irmãos, ele usava os seus profetas para repreender o povo e dizia: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes Deus disse: eu estou enfadado desses sacrifícios, desses rituais, porque o coração desse povo não é reto diante de mim. Então não era só, irmãos, praticar determinados rituais que seria salvo, não. A pessoa, irmãos, tinha que ter fé. Então a lei não salvava ninguém, e a função da lei não era essa de salvar. A finalidade da lei era diagnóstica e não curativa. A lei, irmãos, é como que um exame que diagnostica a presença da enfermidade. A lei é como um exame que você faz que detecta a presença de uma doença, de uma enfermidade, mas não tem condição de curar a enfermidade. Quando você vai lá no hospital, faz um exame de sangue, uma tomografia, uma ultrassonografia, e esse exame vai detectar a presença de uma enfermidade, mas o exame em si não vai curar aquela doença que ele detectou. Quem vai curar é uma outra etapa, você vai levar para o médico que vai fazer o tratamento. Então a lei, irmãos, ela identificava, caracterizava e tipificava o pecado das pessoas, mas não curava ou salvava ninguém dos seus pecados. Então a lei tinha essa função diagnóstica. A lei não podia ajudar o israelita a praticar a justiça, porque a lei, irmãos, é como um termômetro. Um termômetro, que é um aparelho que a gente usa para medir a temperatura corporal. Quando a gente usa o termômetro, esse termômetro não coloca febre ou frio em ninguém, apenas mede o que está lá. Então simplesmente o termômetro mede a temperatura corporal, mas não aquece ninguém e nem esfria ninguém. Então a lei, semelhantemente, irmãos, não justificava ninguém. A lei apenas mensurava a justiça e a injustiça, mas não ajudava ninguém a se tornar justo ou injusto, porque é apenas função diagnóstica. É como você, antes de vir para o culto nesta noite, estava se arrumando e olhando lá no espelho para saber se estava tudo legal, se estava tudo bonitinho lá com você. Mas, irmãos, o espelho apenas mostra como é que está, mostra a sua boniteza ou a sua feiura, mostra a sua arrumação ou a sua desarrumação, mas o espelho não transforma ninguém, o espelho não penteia o cabelo de ninguém, o espelho não arruma ninguém, ele apenas mostra o que está presente ali naquela realidade. Então a lei não justificava ninguém, não salvava ninguém, apenas mostrava a presença do pecado na vida do pecador. Romanos 3:20 diz que ninguém será justificado diante de Deus por fazer o que a lei ordena.
Ninguém será justificado diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto nós somos pecadores. Então é o que diz Paulo em Romanos 3:20. Em Gálatas 2:16, Paulo disse assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. A justificação é pela graça mediante a fé. Então ninguém jamais será justificado pelas obras da lei. Gálatas 3:24, Paulo disse: assim a lei foi o nosso tutor ou guardião até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, nos serviu de guardião ou tutor ou pedagogo para nos conduzir a Cristo. Então, irmãos, você faz lá o exame diagnóstico, lá, estou com um problema aqui no coração, ou aqui o exame de sangue deu aqui uns resultados, umas proteínas que estão alteradas, isso indica um infarto. Aí o laboratório lá onde você fez o exame, o médico que solicitou, vai encaminhar você para o especialista, para o cardiologista, tratar daquele problema específico. Então a lei, ela diagnosticava o problema do pecado e apontava para Cristo, que é o especialista não somente em perdoar pecados, como também libertar o ser humano do poder do pecado. Romanos 10:4 diz que Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. O Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que crê em Cristo será justificado. Então a lei apontava para Cristo. Daí a gente já pode, irmãos, perceber que a lei era transitória. Que a lei foi algo que foi dado não para ser permanente, mas para que fosse transitória. A lei já foi dada, irmãos, com prazo de validade. Qual era o prazo de validade? Até a chegada de Cristo. Por falar em transitoriedade da lei do Antigo Testamento, a revelação de Deus, irmãos, na Bíblia, ao longo de 1600 anos, de Gênesis a Apocalipse, os livros da Bíblia foram revelados e escritos num período de mais ou menos 1600 anos. E ao longo, irmãos, deste tempo, a gente percebe que a revelação de Deus, ela é progressiva. Deus não revelou tudo de uma vez só lá a Moisés, quando escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, não. O conhecimento de Deus que Ele queria revelar para a humanidade através das Escrituras, Ele revelou aos poucos, ao longo desses 1600 anos, de modo que a gente diz que a revelação de Deus nas Escrituras é progressiva. Não confunda progressiva com progressista, não tem nada a ver com progressista, é progressiva, é gradual, é crescente. A revelação de Deus nas Escrituras progride de menos verdade para mais verdade. Não é progredir da mentira para a verdade, não. É de menos verdade para mais verdade. De menos revelação para mais revelação. Culminando, irmãos, com Jesus Cristo. Culminando com Jesus. Jesus é o ápice da revelação de Deus para toda a humanidade. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2, a Bíblia diz que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou por meio do Filho. Jesus, irmãos, é a maior revelação de Deus para a humanidade, é a palavra de Deus encarnada, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e Ele veio tabernacular conosco, revelar Deus para nós. João capítulo 1, versículo 17, diz que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
Quando diz aqui, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foram dadas por Jesus Cristo, não significa que a lei de Moisés era mentira e só Jesus é que é a verdade. Aqui está falando, irmãos, da revelação progressiva de Deus, de menos verdade para mais verdade, de menos revelação para mais revelação, de menos conhecimento de Deus para mais conhecimento de Deus. A lei foi dada por causa do pecado até a vinda do Messias e serviu para nos conduzir a Cristo, o qual, irmãos, cumpriu toda a lei. A Bíblia diz, Paulo falou, que a lei é santa, que é justa e boa. A lei, irmãos, foi dada por Deus através de Moisés. A lei não é produto da cabeça de Moisés. E Jesus disse que nem um jota, nem um tio da lei passará sem que antes tudo seja cumprido. E ele disse, eu vim cumprir a lei. E ele cumpriu, irmãos, a lei. Gálatas 3:19 diz assim: qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. O propósito da lei era mostrar às pessoas os pecados delas. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. Foi o que Paulo falou aos Gálatas, em Gálatas 3:19. É importante, irmãos, a gente entender que a epístola de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita porque os irmãos que tinham se convertido lá na Galácia, estavam na igreja, eles estavam sendo perturbados por judaizantes que passavam lá na igreja, irmãos, querendo acrescentar mais coisas à fé em Cristo. Paulo e Barnabé, na sua obra missionária, tinha ali ganhado almas para Jesus na região da Galácia, em várias cidades, e dizendo que a salvação é pela graça mediante a fé e que só Jesus era suficiente. Mas infelizmente, irmãos, alguns crentes de origem judaica, alguns crentes deformados, algumas pessoas que eram judias, que se converteram a Cristo, mas não foram devidamente discipuladas, viraram falsos mestres e perturbadores da igreja. E aí, irmãos, por onde Paulo passava pregando que só Jesus era suficiente, aí esses judaizantes vinham atrás querendo desmanchar aquilo que Paulo falava, dizendo: não, a salvação não é somente pela graça mediante a fé em Jesus, não, é Jesus mais Moisés, é a graça mais a lei. Tem que acrescentar um pouco mais, irmãos, porque por via das dúvidas, vai lá que esse negócio assim, vai lá que Paulo está equivocado, porque ele não é nenhum dos 12, então para garantir, irmãos, então vamos abraçar Jesus e a lei. Aí Paulo disse: não, senhor, que história é essa? Isso aí é um outro evangelho, e se alguém fregar para vocês para falar um outro evangelho diferente daquele que eu já tenho pregado, seja anátema. Isso aí, irmãos, é heresia, tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Devemos ter cuidado. E vez por outra, irmãos, aparecem muitos crentes dando uma de judaizantes. Irmãos, agora na Santa Ceia vamos usar um pão sem fermento. Não vamos mais usar um pão aí da padaria, vamos fazer um pão asmo. Vamos agora usar uma estola sacerdotal. Vamos agora colocar isso, aquilo e aquilo outro. E tem, irmãos, muitas pessoas que não podem ouvir um vídeo de Israel ou fazer uma viagem para Israel, que fica aí querendo dar uma de judeu. Tem até crente, irmãos, aqui de nossa congregação. Recentemente teve uma situação que teve um irmão, um obreiro que saiu da nossa igreja. Estava com esse negócio de judaizante, estava dando uma de judeu. E aí saiu da nossa igreja e abriu uma igreja judaica lá, né? Que nem é cristão nem é judeu, né? Heresia pura, nem é judeu nem é cristão. Então, meus irmãos, isso é muito perigoso. Tenha cuidado com o que você ouve na internet, com o que você assiste no YouTube, porque tem muitas heresias, irmãos, enganando as pessoas. Heresia mata o crente espiritualmente. Heresia pode levar a pessoa para o inferno. Não brinque com essas coisas.
Então, meu amado irmão, tenhamos cuidado. Então Paulo escreveu a carta aos Gálatas justamente para combater essa onda judaizante que estava acontecendo na igreja, com irmãos querendo misturar graça com lei, querendo misturar Jesus com Moisés, querendo misturar as coisas, e isso não dava certo. Hebreus 10:1 diz: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. A lei era apenas uma sombra, uma réstia dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. Gálatas 3:23-25. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então, observe, irmãos, a expressão até que a fé, até que, já mostra o caráter transitório da lei, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Irmãos, nós estamos vivendo no Brasil sob as leis da Constituição de 1988. O Brasil já teve várias constituições federais, e a mais atual, a recente, que rege o país, é a Constituição de 1988. Imagine você ou eu ou qualquer pessoa dizer: não, eu não gostei dessa Constituição de 1988 porque eu não gostava de Ulisses Guimarães, que promulgou, era o presidente da Constituinte na época, ou porque eu não gostava de Sarney, seja lá o que for, por motivo, eu vou viver agora debaixo da Constituição lá da época de Getúlio Vargas, ou da Constituição da ditadura. É impossível, irmãos. Passou, aquelas leis para trás foram revogadas. Agora estamos debaixo de uma nova lei, de uma nova Carta Magna. Da mesma forma, irmãos, é a palavra de Deus. A lei de Moisés, ela cumpriu o seu objetivo. Agora estamos debaixo de uma nova aliança. Jesus disse: é o Novo Testamento no meu sangue. Não é mais, irmãos, a antiga aliança baseada no sangue dos animais. Como a função da lei era transitória, todo o sistema mosaico foi abolido. Agora, como disse Paulo em Romanos 6:14-15, não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu vou repetir, ipsiliteris, como Paulo disse em Romanos 6:14-15, não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 7:6, agora porém fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Fomos libertos da lei, morremos para a lei e não estamos mais presos ao poder da lei. Lembra do hino 15? Sobre mim a espada da lei. Já acabou, já passou, irmãos. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. 2 Coríntios 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, do novo concerto, do novo pacto, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Noutra tradução, essa parte final diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade para esclarecer, porque tem alguns irmãos que entendem equivocadamente esse versículo e diz: irmãos, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra significa, esses irmãos que gostam de estudar, a letra significa estudo, conhecimento, e Espírito significa o poder de Deus. Não é isso, irmãos, que o texto diz. O texto não significa isso.
Quando diz aqui que a letra mata, está se referindo à letra da lei. Está se referindo à letra da lei. A lei que trouxe condenação, que disse que o salário do pecado é a morte para o pecador. E o Espírito vivifica, está falando aqui da nova aliança, né, da graça no Espírito. Então, meus irmãos, a lei, né, já passou. Contudo, irmãos, lembra que nós falamos no início, tem preceitos cerimoniais, tem preceitos civis, mas a lei, irmãos, também tem preceitos morais, eternos, universais, que são para todo mundo. E os preceitos morais de Deus, irmãos, da lei, são ratificados no Novo Testamento. Uma coisa importante em relação a isso é entendermos, irmãos, o que é que significa os 10 mandamentos ou decálogo. Tem pessoas que acham, irmãos, que, olha, o decálogo, os 10 mandamentos, somos obrigados a obedecer todos os 10 mandamentos. Os outros foi abolido, mas os 10 mandamentos não. Os adventistas do sétimo dia, eles fazem uma confusão grande, e para eles, não, a lei são os 10 mandamentos, porque eles querem justificar a guarda do sábado. Diz, não, a lei moral são os 10 mandamentos, aí as leis cerimoniais são as outras. Mas, irmãos, veja bem, os 10 mandamentos ou decálogo em si mesmo não é a lei de Deus, e sim parte da lei de Deus, é parte da lei de Deus. Os 10 mandamentos apenas é uma representação da lei que Deus entregou a Moisés lá no Monte Sinai. Era apenas uma representação de toda a lei, mas a lei se refere a todo o Pentateuco. Os textos bíblicos de Êxodo 20 e Deuteronômio 5, nos quais constam a lista dos 10 mandamentos, não é mais inspirado por Deus do que as outras partes da Bíblia. A Bíblia, ela é igualmente inspirada, não tem um texto mais inspirado do que outro. Os 10 mandamentos não são mencionados textualmente, ipsilíteres, no Novo Testamento, como em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, você não tem uma lista lá dos 10 mandamentos. Você não tem essa lista em lugar nenhum no Novo Testamento. No Novo Testamento aparecem 4 listas, mas listas parciais, com 5 desses 10 mandamentos lá do decálogo. Quando fala em listas como Mateus, Marcos, Lucas e Romanos, tem aqui os versículos, não vai dar para a gente ler agora por causa do tempo, mas só para adiantar os irmãos, esse esboço desse estudo bíblico eu mandei em arquivo PDF em todos os grupos de dirigentes e missionários rurais, para os irmãos lerem, estudarem em casa e divulgar para todos os irmãos da sua congregação. Mas, irmãos, quando são listados ou referidos ou mencionados mandamentos do decálogo, nunca cita os 10 mandamentos, cita 4, 5 mandamentos, e nenhuma lista dessa é citada o mandamento do sábado. Em todas essas listas, os mandamentos não aparecem na sequência canônica. Quando Jesus citou lá, quando Paulo citou, os mandamentos não aparecem na mesma sequência lá de Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Na lista de Mateus é acrescido do resumo da segunda parte do decálogo a expressão amarás o teu próximo como a ti mesmo. Inclusive lá na lista de Mateus é acrescentado esse outro que não faz parte dos 10, que é o amor ao próximo como a si mesmo, que é um mandamento que já estava lá em Levítico 19 e 18. Na lista de Marcos ainda é acrescentado outro mandamento que não está no decálogo, que é não defraudarás alguém. Não somente o decálogo, mas também toda a lei e os profetas foram sumariados por Jesus por meio dos 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vamos correr, irmãos, para terminar, porque a hora já está avançada. O cristão e o sábado. A guarda do sábado é o único mandamento do decálogo não repetido no Novo Testamento para ser observado pelo cristão, visto que o sábado é um preceito cerimonial e um sinal da aliança de Deus
com Israel especificamente e não com a igreja. Todos dos 10 mandamentos, 9 deles são repetidos ou ratificados no Novo, mas o sábado não. O sábado é um preceito cerimonial, pois é colocado no mesmo nível do ritual do templo, no episódio da colheita de espigas pelos discípulos em dias de sábado. Jesus estava passando diante de uma lavoura e os discípulos estavam ali colhendo espigas para comer, e era um dia de sábado. E o povo ali, os religiosos, criticaram porque os discípulos de Jesus estavam trabalhando em dias de sábado. Diz o texto de Mateus capítulo 12, versículo 2 a 4, que Jesus respondeu assim: olhe, os fariseus vendo isso disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer em um sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus, irmão, estava colocando ali que a vida, saciar a fome, era mais importante do que obedecer aquele mandamento cerimonial de guardar o sábado. Inclusive foi nesse contexto que ele disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A vida estava acima, como também nesse caso de Davi, quando chegou lá no sacerdote Abiatar, e ali, irmãos, o seu povo estava com fome e ele comeu dos pães da proposição. Então, não teve problema nenhum. Os próprios sacerdotes podiam violar o sábado e ficar sem culpa. Mateus 12, 5, Jesus falou: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e fica sem culpa? Se o sábado, irmãos, fosse um preceito moral, caso de salvação, vida ou morte, vai para o céu, vai para o inferno, os sacerdotes não podiam sacrificar animais, porque dia de sábado, irmãos, os sacerdotes trabalhavam muito para sacrificar todos aqueles animais. E o próprio Jesus disse: vocês não leram na lei que no sábado, o próprio sacerdote viola o sábado? Foi Jesus que falou. De igual modo, o sábado é posto em pé de igualdade com os preceitos dietéticos. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 2 e versículo 5, Paulo disse: um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Lá em Roma, a igreja era composta de judeus e gentios, e estava havendo muitos atritos entre eles, porque os cristãos de origem judaica guardavam vários preceitos da lei e queria impor aos gentios para guardarem também, e os gentios diziam que não precisava disso, e Paulo, ali em Romanos 14, disse: olha, vocês não devem brigar por coisas pequenas, por coisas secundárias, né? Então uns faz diferença entre dia e dia, e outros consideram todos os dias iguais. O mandamento de circuncidar o menino ao 8º dia era maior que o mandamento de guardar o sábado, de modo que se esse 8º dia caísse em um dia de sábado, mesmo assim o menino teria que ser circuncidado ao 8º dia. Dizia na lei, todo menino de Israel, todo macho deve circuncidar ao 8º dia. Mas se cair no dia de sábado, aí não tem problema, está liberado, pode circuncidar no sábado, porque circuncidar o menino era mais importante do que guardar o sábado. Quando Jesus citou uma lista de mandamentos para o jovem rico, porque ele perguntou: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: sabes os mandamentos, guarda os mandamentos. Aí Jesus citou alguns deles. Jesus não citou todos os mandamentos do decálogo, e Jesus não citou o sábado. Jesus não citou o sábado, citou apenas alguns poucos mandamentos do decálogo. Após o concílio de Jerusalém, onde foi debatido se os gentios deveriam ou não guardar a lei de Moisés, a igreja, irmãos, não exigiu que os gentios guardassem o sábado, mas ordenou para eles o seguinte:
porque lá foi a primeira convenção da igreja, irmãos. O primeiro concílio está lá em Atos capítulo 15. E qual foi o motivo? Foi porque crentes de origem judaica diziam que os gentios tinham que primeiro se tornar judeus, se converter primeiro ao judaísmo, guardar toda a lei de Moisés, inclusive circuncidar, guardar sábado, etc., para depois ser cristão. E aí Paulo, Barnabé e outros diziam, não é necessário isso, porque a salvação é pela graça, mediante a fé, independentemente das obras da lei. E ali foi tomada uma decisão, depois de vários debates ali na igreja, irmãos, foi tomada esta decisão, Atos 15, 19 a 21. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então ali foi dito, olha, os gentios devem se abster da idolatria, devem se abster da imoralidade sexual, porque são preceitos morais imutáveis. Mas, irmãos, essa questão da carne sufocada e do sangue foi um preceito que foi colocado mais para não escandalizar os judeus, porque disse no versículo 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então não vamos criar confusão por causa disso, vamos também nos abster da carne sufocada e do sangue. O domingo, irmãos, não está para o cristão, assim como o sábado está para os judeus ou para os adventistas do sétimo dia. Os adventistas dizem que eles são a igreja remanescente, são a única igreja fiel, e uma das características da igreja remanescente fiel é porque guarda o sábado, e acusam os restantes dos cristãos, dizendo que a gente guarda o domingo, trocamos o sábado pelo domingo. Então, irmãos, o domingo não está para o crente, assim como o sábado está para os judeus ou para os adventistas. Temos o costume de nos reunir no domingo nas nossas igrejas, porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou. E por isso a igreja primitiva passou a se reunir semanalmente no domingo, o qual passou a ser chamado de o Dia do Senhor. Então foi por causa desse costume, dessa tradição, conforme a gente vê no próprio Novo Testamento. Para nós, todos os dias são santos iguais, de segunda a domingo, qualquer dia é santo e é igual todos os dias. Porém, nós cremos que o princípio de descanso de um dia semanal, que é antes da lei, é uma dádiva, um presente de Deus para todos nós descansarmos dos trabalhos materiais e para termos mais tempo para o culto comunitário da igreja. Como Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. O sábado, irmãos, não leva ninguém para o céu, não leva ninguém para o inferno, se alguém guardar o sábado. Agora, irmãos, se alguém guardar o sábado como uma condição indispensável para a salvação, aí já é heresia, aí está errado. Então nós, irmãos, devemos aplicar o princípio da lei e não a letra da lei. O princípio da lei é que todos nós precisamos de um descanso. Quem é aqui, irmãos, que aguenta trabalhar direto e não ter nem um dia de folga por semana? Então, ter um dia de folga por semana é importante. Agora, tanto faz se for segunda, terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, ou sábado, ou domingo. O dia em si não importa. O que importa é o descanso semanal. Esse descanso semanal pode ser em qualquer dia da semana, mas jamais será um preceito moral por meio do qual sejamos salvos ou cuja violação implique em perda da salvação. Se os judeus, irmãos, quiserem continuar guardando o sábado, mesmo depois de ser crente, podem guardar o sábado, não tem problema nenhum, é um sinal de Deus com os judeus, desde que ele não pense que isso é uma condição indispensável para a salvação e nem queira impor aos outros. Marcos 2, 27 a 28, Jesus disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Para concluir, irmãos,
eu vou ler 2 textos bíblicos, não vou comentar, apenas ler para a nossa conclusão. O primeiro está em Colossenses capítulo 2, versículo 14, o 16 e o 17, que diz assim: que Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Gálatas 5, versículo 1 a 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Se você quiser agora voltar à lei, se você agora quiser abandonar a graça e viver no sistema da lei de Moisés, então Cristo não teve nenhum valor para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Em outras palavras, vocês são uns desgraçados, né? Desgraçado é aquele que desprovido da graça de Deus. Portanto, meus irmãos, vamos ficar com o que diz a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.